Recebi uma mensagem numa tarde de quarta-feira, por volta das 16 horas, dizendo que haveria um jantar na Delino às 19 horas e que teriam grandes novidades. Era da minha mãe, enviada para o grupo da família, e como de costume, fui a última a receber a informação. Não havia mais detalhes, só isso. O que me chamou a atenção não foi o local ou o horário, mas o tom. A palavra grandes parecia intencional, como se quisessem despertar minha curiosidade, como se quisessem que eu fosse. Decidi ir porque, por mais que as coisas estivessem distantes ultimamente, ainda eram minha família, certo? Lembro de ter estacionado no local naquele dia. O sol já começava a se pôr, projetando longas sombras sobre o asfalto. Respirei fundo antes de sair do carro. Ajeitei o colarinho do meu uniforme de enfermeira. Não tive tempo de trocar de roupa. Meu plantão acabou tarde e eu fui direto. Não tinha nem jantado, mas algo dentro de mim estava empolgado. Talvez as coisas finalmente estivessem mudando. Talvez, dessa vez, eu fosse parte de algo. Ao entrar no restaurante, já ouvi risadas. Virei a esquina e entrei na sala reservada, mas congelei. Lá estavam todos. Minha mãe, Marlene, bebendo vinho e sorrindo como se fosse uma capa de revista. Meu pai, Gerald, com os braços cruzados, ouvindo Tessa, minha irmã mais nova, que estava radiante, com cabelo recém-feito e maquiagem impecável, sempre no centro da atenção. Até meu avô Walter estava lá, sentado no fundo, como sempre, quieto, mas presente. Eles estavam todos lá, mas eu não. Ninguém havia deixado um lugar para mim. Mas isso não foi o que mais me marcou. Meu olhar foi direto para a enorme faixa branca esticada na parede de fundo. Parabéns para nossa filha verdadeira. As letras brilhavam, grandes e chamativas. Aquilo me atingiu como um soco. Fiquei ali, sem saber como reagir. Ninguém parecia surpreso ao me ver. Nem sequer pediram desculpas. Minha mãe levantou o copo, sorrindo casualmente, e disse: "Ah, que bom que você chegou. Já começamos." Tessa me olhou de cima a baixo e fez uma careta. "Não deu tempo de trocar", respondi com um sorriso forçado. "Trabalhei até tarde." Depois disso, veio um silêncio estranho, mas confortável para eles, como se eu fosse uma convidada, não a filha, como se aquilo não fosse para mim. Um garçom apareceu e colocou uma cadeira extra na mesa. Ninguém se moveu para abrir espaço. Sentei lá, quieta, tentando me encolher para desaparecer. Foi quando minha mãe levantou novamente o copo e, com um sorriso orgulhoso, disse para Tessa: "Nossa filha verdadeira, finalmente temos algo para comemorar." Todos brindaram, menos eu. Olhei para o guardanapo sobre a mesa, sem saber se havia ouvido aquilo corretamente. "Filha verdadeira", pensei. Tessa riu e disse: tá bom, eu explico", com aquele olhar de quem estava contando uma piada. Ela se inclinou para mim, com brilho nos olhos, e disse: "Fiz um daqueles testes de DNA. Acontece que eu não sou adotada. Na verdade, sou filha biológica de vocês. Mamãe e papai achavam que me tiveram por gestação de substituição, mas não. Sou totalmente deles." As pessoas aplaudiram como se fosse uma revelação de sexo do bebê. Gerald enxugou uma lágrima emocionada. Minha mãe colocou a mão sobre o peito. Eu fiquei ali, com a mente em turbilhão. "E o que isso significa para mim?" perguntei, quebrando o silêncio. A mesa se silenciou por um momento até Marlene dar um pequeno encolher de ombros. "Bem, querida, você fez parte do mesmo processo. Foi complicado. Quando éramos jovens, cometemos erros", disse ela, com um tom quase despreocupado. E a risada voltou, mais forte desta vez. Eu estava ali, congelada, em um ambiente que era quente para todos, mas gelado para mim. Eu não fazia parte daquilo. E quando pensei que já não poderia me sentir mais invisível, o garçom voltou. Ele foi até mim, não aos outros, e me entregou um envelope pequeno e lacrado. "O dono pediu para te entregar isso", disse ele. Olhei para o envelope, com meu nome escrito à mão na frente, e senti um arrepio. Só meu nome, sem mais nada. E naquele instante, tudo mudou. Eu não havia nascido nessa família, ao menos não da maneira como as pessoas costumam nascer nas famílias. Mas ao crescer, ninguém nunca disse algo diferente. Meus pais, Marlene e Gerald, sempre foram distantes, mas me chamavam de filha. Eles me deram o sobrenome deles, me alimentaram, me vestiram, me mandaram para a escola. Do lado de fora, nossa família parecia uma família americana comum de classe média. Mas dentro de casa, sempre parecia que algo estava faltando, algo que eu não conseguia nomear. Tessa, minha irmã mais nova, sempre foi tudo o que meus pais queriam. Desde o momento em que ela começou a andar, ela foi o centro de todas as conversas, de todos os feriados, de todas as fotos que estavam nas paredes. Ela era a menina de ouro. Cabelos loiros,
Sorriso de garota de concurso de beleza. Notas altas com metade do esforço. E eu? Eu era a que lembrava de tirar o lixo. A que sempre sentava no banco de trás durante as viagens de férias para que Tessa tivesse a janela. Eu era a que fazia o próprio bolo de aniversário porque a minha mãe nunca tinha tempo para isso. Não me lembro da última vez que algum deles me disse: "Estou orgulhosa de você." Não quando entrei para a faculdade de enfermagem. Não quando passei 36 horas sem parar durante a crise da Covid. Nem mesmo quando paguei meus empréstimos estudantis trabalhando dobrado todos os finais de semana. Mas eu não reclamei. Pensava que talvez fosse assim mesmo. Que famílias não precisavam ser cheias de abraços ou aplausos. Talvez ser a responsável significasse que eu não teria o meu momento de destaque. Apesar de todos esses pequenos problemas, eu continuei perto. Eu ligava no aniversário deles, oferecia caronas para o aeroporto, aparecia no Natal com presentes, mesmo quando ninguém pensava em me dar nada. Eu nunca falhava em comparecer aos jantares, porque, no fundo, ainda acreditava que, desta vez, poderia ser diferente. Por isso, quando o grupo de mensagens avisou sobre o jantar na Delino, pensei que talvez fosse finalmente reconhecida. Talvez a grande notícia fosse algo que pudéssemos compartilhar. Talvez, só talvez, dessa vez eu fosse parte da celebração, e não apenas uma espectadora. Eu estava exausta naquele dia, fisicamente e emocionalmente. 12 horas no hospital, 2 códigos acionados, um paciente que eu não consegui salvar, mas não cancelei. Não queria ser a que desistiu. Me acostumei a ser a que sempre aparece, mesmo quando dói. Lembro de me maquiar no retrovisor do carro, tentando me recompor. Disse a mim mesma: "Não pense demais." Sorria. Talvez dessa vez seja diferente. Mas nada poderia me preparar para aquele momento, para aquela faixa, para aquelas palavras. Parabéns para nossa filha verdadeira. Não era apenas uma festa, era uma afirmação. Era uma linha desenhada em purpurina entre quem pertencia e quem não pertencia. E a maneira como olharam para mim quando perguntei: "O que isso significa para mim?" Como se eu estivesse tornando tudo desconfortável, como se fosse eu a exagerada, como se fosse uma piada inofensiva. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Mas ainda assim, eu não fui embora. Não de imediato. Fiquei ali, na cadeira, com as mãos no colo, meu coração batendo descompassado. Esperei que alguém, qualquer um, notasse a dor no meu rosto, me perguntasse se eu estava bem. Ninguém fez isso. Então o garçom voltou. Ele veio até mim, não aos outros, e me entregou aquele pequeno envelope. "O dono pediu para entregar isso a você", ele disse, e todos à mesa se viraram para me olhar. Olhei para o envelope, meu nome estava escrito nele, Alina. Nunca mais tinha visto meu nome assim, escrito à mão, e naquele momento, tudo mudou. Eu não era parte dessa família, não da maneira como todo mundo pensa que deve ser, mas enquanto crescia, nunca me disseram nada diferente. Meu nome, Alina, nunca foi falado com amor, nunca teve o calor que um nome deveria ter em uma família. Eu era filha, mas não era filha verdadeira. As palavras daquela faixa eram um soco no estômago. Tessa estava radiante, exibindo seu resultado de DNA, como se tivesse recebido um prêmio de concurso. "Fiz para me divertir", disse ela, girando a taça de vinho. Mas quando vi os resultados, fiquei chocada. "Sou 100% biológica, sem doador, sem erro. Sou 100% deles." Todos riram. Até meu avô, Walter, fez uma reverência educada com a cabeça, embora eu tenha notado que ele não ria com os olhos. Finalmente consegui falar baixinho. "E o que isso significa para mim?" Por um segundo, ninguém disse nada. Meu pai olhou para a parede, como se tentasse lembrar de um compromisso com o dentista. Minha mãe ajeitou a posição na cadeira e, com um sorriso ensaiado, disse: "Bem, usávamos 2 embriões na época. A clínica não te disse muito, e nós não fizemos muitas perguntas." Tessa interrompeu. "Basicamente foi um erro. Sou filha deles. Alina, você pode ser de outra pessoa." Ela falou isso com uma risada, como se eu tivesse pedido o drink errado no Starbucks. Todos riram, menos eu. Eu queria sair dali. Queria gritar, mas fiquei quieta, como se meu corpo tivesse se desconectado da cena. Minha mãe se inclinou e, com um gesto simples, pegou mais água para ela. "Mas isso não muda nada", disse ela, com uma leveza que parecia fingir que nada de importante aconteceu. "Você ainda é da família." Ela falou isso como alguém falando sobre um vizinho antigo ou um cachorro que deram embora há anos. Eu estava lá, no meio da sala, ouvindo aquelas palavras como se estivessem sendo ditas para outra pessoa. Para Tessa, era como uma grande revelação. Para mim, era como um tapa na cara, uma confirmação de algo que eu já sabia,
mas que nunca quis admitir. Eu não era realmente parte daquela família. Não de verdade. Eles me tratavam como filha, mas eu sempre soube no fundo que algo estava faltando, algo que não podia ser dito, algo que estava sendo escondido de mim. Mas naquele momento ficou claro. Eu não tinha nascido ali. Eu não era filha biológica deles. Eu estava vazia. Uma sensação que eu nunca soubera descrever até aquele momento. Minha mente estava correndo, mas meu corpo estava parado, como se o chão abaixo de mim tivesse desaparecido. O garçom, com um cuidado quase ritual, colocou o envelope na minha frente. Todos à mesa olharam para mim. Eu sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim me dizia para esperar. Para não fazer nada impulsivo. Eu não abri o envelope imediatamente. Não enquanto ainda estava rodeada por aquelas pessoas que pareciam se divertir com minha dor. Minha mãe, com o sorriso que ela sempre usava quando queria parecer inofensiva, ergueu o copo novamente e disse: "Você sempre será nossa filha, Alina. Não importa o que a genética diga." Mas a maneira como ela disse aquilo, com a mesma naturalidade com que falaria sobre qualquer outra banalidade, só fez a dor aumentar. Como se o que importasse fosse que ela dissesse essas palavras para aliviar a própria culpa, não para me reconfortar. Ela não estava tentando me proteger, ela estava tentando se proteger. O silêncio foi abafado por mais risadas de Tessa, que continuava falando sobre seu teste de DNA. "Fiquei tão surpresa", ela continuou, como se estivesse contando uma história engraçada para amigos. "Afinal, sempre pensei que eu fosse adotada, mas, surpresa, sou 100% biológica. Agora não tem mais dúvida." As risadas e aplausos dela eram como um grito de vitória. Era tudo sobre ela, como sempre. Eles não precisavam de mim. Eu não tinha nada para agregar. E de repente ficou claro para mim que eu nunca teria. Aqueles momentos em que tentei me encaixar, as tentativas de ser parte de algo, agora pareciam completamente vazias. Fiquei ali, com o envelope nas mãos, esperando que alguém me visse, que alguém se importasse com a dor que eu estava sentindo. Mas ninguém fez nada. Nenhuma palavra de consolo, nenhum gesto de empatia, nenhuma tentativa de me fazer sentir que eu ainda tinha um lugar ali. Eu me perguntei se deveria abrir o envelope ou se seria melhor apenas fugir, mas algo me dizia que o que estava dentro dele poderia mudar tudo. O que quer que fosse, eu precisava saber a verdade, e estava na hora de aceitar que isso significava enfrentar a dor. Então, com mãos trêmulas, coloquei o envelope dentro do meu bolso. Eu não podia abrir ali, não enquanto estava cercada por essas pessoas que fingiam que nada de errado estava acontecendo. O jantar continuou. Eu me sentei em silêncio, meu corpo pequeno na cadeira, os olhos fixos em meu prato de comida, sem tocar nada. Ninguém mais parecia se importar. Eles estavam tão absorvidos em si mesmos, em Tessa, na sua grande revelação de DNA. Eu estava invisível. Eu queria gritar, queria dizer a eles o quanto eu estava ferida, o quanto aquilo tudo me destruiu, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Nada mais importava. Eu não importava. Meu telefone vibrou. Era um lembrete do trabalho. Turno da noite confirmado. Compareça às 18 horas. Eu percebi naquele instante que até meu trabalho me tratava com mais respeito do que minha própria família. Eu me levantei da cadeira, sem olhar para eles, e disse, sem mais palavras: "Vou sair um pouco para respirar." Ninguém parou para perguntar se eu estava bem. Ninguém tentou me impedir de sair. O som da minha cadeira arrastando no chão foi o único barulho que se destacou na conversa animada que continuava. Eu saí daquele lugar, e a porta se fechou atrás de mim, como se estivesse deixando para trás tudo o que conhecia, tudo o que pensava ser minha vida. O ar frio da noite me atingiu com a mesma força que as palavras daquela festa. O envelope estava quente no meu bolso, como se estivesse pulsando com alguma energia que eu não compreendia. Eu o puxei e o encarei sob a luz da rua. Meu nome, Alina, ainda estava lá, escrito de forma simples, sem adornos, mas, ao olhar para ele, eu soube que nada mais seria como antes. Eu estava tremendo, mas não era apenas do frio. A sensação de estar perdida estava tomando conta de mim, uma sensação que eu não conseguia nomear, mas que sabia que sempre estivera ali, escondida sob a superfície. Eu havia sido rejeitada, não era filha verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, naquele envelope havia uma promessa de que a verdade me encontraria, mesmo que tudo tivesse sido feito para me manter afastada dela. Eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas eu não sabia o que exatamente. Tudo o que eu sabia era que minha vida, até aquele momento, havia sido uma mentira, e eu estava prestes a descobrir a verdade. Fiquei ali, na calçada, olhando o envelope como se fosse a única coisa real naquele momento. As risadas, as palavras vazias, os olhares que não me viam,
Tudo isso parecia distante agora. Eu respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado, e com mãos trêmulas, rasguei o envelope. A carta que estava dentro tinha uma caligrafia que eu reconheci de algum lugar, mas não sabia de onde. Era uma letra elegante, com traços cuidadosos, como se cada palavra tivesse sido escrita com muito cuidado. Eu a abri lentamente, e foi quando percebi que as palavras que eu estava prestes a ler mudariam minha vida para sempre. Quando comecei a ler a carta, senti que o mundo à minha volta desaparecia. As palavras eram escritas com uma caligrafia que eu reconhecia, embora não soubesse de onde. Cada curva, cada letra parecia ser familiar, e em algum lugar dentro de mim, algo se mexeu. Eu fiquei ali, na calçada, o envelope nas mãos, completamente imersa nas palavras escritas com tanto cuidado, como se alguém tivesse passado anos esperando que eu lesse aquilo. Alina, se você está lendo isso, significa que finalmente descobriram a verdade, ou ao menos parte dela. Espero que não tenham dito o suficiente para te magoar, mas eu precisava que você soubesse. Eu parei de ler por um momento, meu coração disparando. A carta estava começando a revelar o que eu temia, mas ao mesmo tempo, eu sentia que precisava continuar. Eu sou seu avô Walter. Tenho esperado anos para contar essa história, mas me pediram para não falar, e eu guardei essa promessa. Agora, parece que chegou a hora. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma avalanche. Meu avô? Eu nunca soubera de algo como isso. Eu me sentia completamente perdida. A carta continuava, e com ela, um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim. Você nunca foi realmente filha de Marlene e Gerald. Eles não são seus pais biológicos. Sua verdadeira mãe era a melhor amiga de Marlene, uma mulher chamada Camila Cardinos. Ela foi uma pessoa forte, corajosa e cheia de amor. Ela queria você mais do que qualquer coisa no mundo, mas, infelizmente, ela faleceu em um acidente de carro quando você ainda era apenas um bebê. As palavras começaram a fazer sentido, mas de uma forma tão dolorosa que eu mal podia suportar. A imagem de Camila, que nunca tinha existido em minha vida, começou a se formar na minha mente. Eu não sabia de nada sobre ela, e agora descobria que ela era a chave de tudo. Minha mãe biológica, que eu nunca soubera que tinha. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a dor da descoberta era imensa. Eu estava aprendendo sobre minha mãe falecida, sobre uma vida inteira que nunca conheci. Quando Camila morreu, Marlene tomou uma decisão que mudou tudo. Ela pediu para ficar com você, para te adotar, mas não por amor. Foi por culpa e por orgulho. Ela queria apagar a memória de Camila, e ao fazer isso, tomou você como se fosse sua. Não porque a amava, mas porque não queria lidar com a dor da perda de sua melhor amiga. Eu tentei estar perto de você, mas Marlene não queria que eu interferisse. Ela disse que era melhor para você se você apenas seguisse em frente, sem saber a verdade. A carta me fez sentir como se todo o alicerce da minha vida tivesse sido destruído. Eu havia crescido em um lar onde as mentiras eram as fundações, onde as verdades não ditas governavam tudo. E agora, eu estava finalmente vendo a realidade. A sensação de traição era insuportável. Por tanto tempo, eu tentei me encaixar, tentei ser aceita, e agora estava descobrindo que nunca fui a filha que pensava ser. Eu não pertencia àquele lugar, àquela família, mas a carta continuava, e eu não consegui parar de ler. Camila sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela tinha sonhos para você. Ela te amava profundamente, e até mesmo depois de sua morte, ela queria que você soubesse o quanto era amada. Eu mantenho todas as lembranças dela. As cartas, os diários, as fotos. Eu guardo tudo. Eu tenho uma foto de Camila com você no hospital, logo depois de você nascer. Ela estava radiante. E eu te segurei em meus braços, como se você fosse meu próprio milagre. Mas Marlene queria esquecer tudo isso. Ela não queria você como filha de Camila. Ela queria apagá-la. Eu não podia acreditar no que estava lendo. Eu não sabia se eu queria chorar, gritar ou simplesmente desaparecer. Havia tanto amor em tudo o que minha mãe biológica tinha feito por mim, mas eu nunca soubera disso. Minha mãe biológica, Camila, tinha me desejado tanto, mas eu nunca a conheci. Nunca soubera que ela existia. E agora, toda a vida que vivi, toda a dor que carreguei, parecia tão irrelevante diante dessa nova verdade. Eu mantenho uma caixa com todas as memórias de Camila. Cartas que ela escreveu para você quando ainda estava grávida. Fotos, diários. Eu sei que você deve estar se perguntando por que isso nunca foi dito. A resposta é simples. Marlene não queria que você soubesse. Ela te tomou para si, mas nunca te deu o amor de uma mãe verdadeira. Ela nunca quis que você soubesse de Camila, e é por isso que nunca falei. Até agora. Eu esperei o momento certo,
E espero que você me perdoe por não ter falado antes. A carta se foi, mas eu estava em um estado de choque. Eu me sentei no banco da calçada, olhando para o envelope vazio que agora estava nas minhas mãos. Tudo o que eu sabia sobre minha vida estava em ruínas. Eu fui criada por pessoas que não eram realmente minhas, que nunca me amaram como eu merecia. Mas ao mesmo tempo, a verdade estava lá, na carta, no amor de Camila que eu nunca soubera que tinha. Uma parte de mim ainda estava lutando contra a dor, contra a rejeição, mas outra parte começava a sentir algo novo, esperança. Eu tinha uma mãe, eu tinha uma história, eu tinha uma verdade. Sem saber o que fazer a seguir, olhei para o restaurante. Eles ainda estavam lá, rindo, celebrando, como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo havia mudado. Eu sabia agora quem eu era. Eu sabia de onde vim. Eu sabia que, apesar de tudo o que acontecera, eu finalmente tinha encontrado a verdade. E isso era o suficiente. Eu sabia que nada seria como antes. A sensação de estar em um lugar que nunca foi meu era avassaladora, mas ao mesmo tempo, havia uma liberdade imensa em saber a verdade. A verdade sobre quem eu realmente era, sobre minha verdadeira origem. Eu finalmente conhecia o nome da mulher que me deu a vida, que me desejou tanto, e o nome que eu nunca soubera: Camila. Eu não sabia como, mas precisava ir até ela. Eu precisava ver, de alguma forma, o que a vida tinha me reservado. Eu queria sentir a conexão com alguém que nunca havia me conhecido, mas que me amou de alguma maneira. Camila era minha mãe, minha verdadeira mãe. Eu não ia mais me permitir ser uma filha invisível, um personagem secundário na história de outra pessoa. A carta, com suas palavras de amor e verdade, foi um divisor de águas. Não pude voltar àquela vida, não depois de saber o que eu sabia. As memórias de minha mãe, de como ela me amava antes de partir, me marcaram de uma forma que nada jamais poderia. E as palavras do meu avô, Walter, sobre a culpa de Marlene e como ela me adotou por orgulho e para apagar a memória de Camila, me deixaram com raiva, mas também com compreensão. Eu sabia que, em algum momento, ela quis me proteger, mesmo que o fizesse do jeito errado. E Gerald, que sempre esteve tão ausente, nunca foi o pai que eu esperava, mas agora percebia que ele era apenas um cúmplice em um sistema de silêncio que me impediu de ver a verdade por tantos anos. Eu não podia mais ficar ali. Não naquela casa, não com aquelas pessoas que haviam me criado, mas que nunca haviam me conhecido de verdade. Eu estava em busca de algo mais profundo, algo que realmente fosse meu. Não queria mais ser a filha adotada, a substituta, a que sempre teve que lutar por um pouco de atenção e amor. Eu precisava de algo mais. Eu precisava me reconectar com a minha verdadeira identidade, com a minha história. E tudo o que eu precisava estava do outro lado da cidade, na casa de Walter. O carro parecia não andar, mas a cada minuto, a cada segundo, eu sabia que estava mais perto de algo muito importante. Cada semáforo vermelho era uma eternidade, mas eu não me importava. Eu estava tão focada na viagem, no que viria, que o tempo parecia se esticar. A cada quilômetro percorrido, eu sentia uma mistura de ansiedade e alívio. Estava indo em busca de respostas, mas mais do que isso, estava indo em busca de uma nova vida. Uma vida que finalmente seria minha, sem os fantasmas do passado, sem as mentiras que me mantiveram aprisionada por tanto tempo. Quando finalmente cheguei à casa de Walter, a luz da varanda já estava acesa, como se ele soubesse que eu estava chegando. Parecia que ele estava esperando por mim, e isso me deu coragem. Eu parei o carro, e ao olhar para a casa, algo dentro de mim me disse que tudo ficaria bem. Eu não sabia o que me aguardava dentro daquela casa, mas eu sabia que era o começo de algo novo. O começo de um novo capítulo na minha vida. Uma vida que eu realmente poderia chamar de minha. Walter estava sentado na varanda, balançando lentamente na cadeira de balanço, como se o tempo não tivesse passado desde a minha infância. A lembrança de seus gestos, de como ele sempre foi uma presença reconfortante, invadiu minha mente. Quando ele me viu chegando, levantou-se devagar, sem pressa, como se estivesse me esperando para dar o abraço que eu nunca soubera que precisava. E foi assim que eu entrei na casa dele, sem palavras no começo, apenas o som do meu coração batendo forte. Ele abriu os braços e eu entrei neles, como se finalmente estivesse voltando para casa. Não precisei dizer nada. Ele me abraçou como se tivesse esperado por esse momento por toda a vida, como se todos os anos de silêncio, de separação, não significassem nada mais além do fato de que estávamos ali, juntos agora. As palavras vieram depois, lentamente, como se ele tivesse que juntar todas as peças que restaram do passado para me contar a história completa. Ele me levou para dentro, onde o cheiro familiar de madeira e lembranças antigas preencheu o ar.
A casa estava repleta de memórias de Camila, e eu me senti cercada por ela, de alguma forma. Na sala, na mesa de café, ele tinha uma caixa pequena. Ele a abriu lentamente, e dentro dela estavam cartas, fotos, diários. Eram as lembranças que Camila havia deixado para mim, e eu não sabia se deveria sorrir ou chorar. Lá, eu encontrei as peças que faltavam para entender completamente a minha história. Cada foto, cada carta, cada lembrança trazia à tona a imagem de uma mulher que me amou antes de partir, uma mulher que me quis no mundo, que me desejou com todo o coração. Walter me mostrou uma foto de Camila com um bebê nos braços, em uma cama de hospital. A mulher na foto era jovem, com cabelos escuros e um sorriso radiante. Ela estava me segurando, com uma expressão de felicidade tão pura que parecia que ela havia conquistado o mundo só por me ter ali. Eu olhei para aquela imagem, e por um breve momento, o peso da perda foi substituído por uma sensação de paz. Eu finalmente estava vendo minha mãe. E de alguma forma, aquela foto me fez sentir como se a vida finalmente tivesse dado sentido a tudo o que eu tinha passado. Walter me entregou mais fotos, mais cartas, mais pedaços da vida de Camila. Cada uma delas me trazia um pedacinho de quem eu realmente era. Eu era filha de uma mulher que me amou tanto, que mesmo em sua morte, lutou para garantir que eu soubesse a verdade. Eu não estava perdida. Eu nunca estive. Apenas não sabia. E agora, finalmente, eu sabia. O ar estava mais leve naquela casa. Havia algo reconfortante nos pequenos detalhes que Walter havia guardado ao longo dos anos. A maneira como ele tocava nas coisas que pertenciam a Camila, como se cada item fosse uma memória viva, cheia de amor e saudade. Quando me sentei no sofá ao lado dele, pude sentir que minha vida havia começado a se reconfigurar diante dos meus olhos. Havia tanto para descobrir, tanto para entender, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava tranquilo. Eu finalmente conhecia a verdade. Eu sabia quem eu era. E isso foi o suficiente. Walter me contou histórias sobre Camila, sobre como ela se sentia quando soubera da gravidez. Ela estava assustada, sim, mas também radiante de felicidade. Ela tinha sonhos para mim. Me imaginava crescendo forte e saudável. Em suas cartas, ela escreveu palavras cheias de esperança. Ela falava de como seria desafiador, mas ao mesmo tempo maravilhoso, me criar sozinha. E ela nunca pensou em desistir, mesmo com as dificuldades que enfrentava. Camila era uma mulher cheia de determinação, que queria me dar tudo o que tivesse dentro dela, e mais. Ela me amava com uma força que eu nunca soubera que existia, e isso me confortava de uma maneira que eu não sabia como expressar. Ela escreveu para você até o fim, disse Walter, olhando as cartas com carinho. Cada uma delas é um pedaço dela, um pedaço que ficou para você, mesmo que você nunca tenha conhecido a mulher que escreveu essas palavras. Eu olhei as cartas, com as palavras de Camila se desenrolando na minha mente. E então, finalmente, Walter me entregou algo que me fez perder o fôlego. Ele retirou de dentro da caixa uma carta que estava um pouco amassada, como se tivesse sido muito manuseada ao longo dos anos. Ela estava datada de poucos meses antes de Camila falecer, e o nome Alina estava escrito em letras cuidadosas na parte superior. Eu sabia que aquilo era algo importante, mas a emoção me impediu de abrir imediatamente. Eu respirei fundo e, com as mãos trêmulas, abri a carta. Minha querida Alina, começava a carta, se você está lendo isso, é porque provavelmente não estarei mais aqui para ver você crescer. Eu lamento por isso, mas quero que saiba que você é a maior bênção da minha vida. Eu te amo com todo o meu coração, e espero que um dia você entenda o quanto foi desejada. Seu pai e eu passamos por muito para chegar até você, e em cada momento de nossa jornada, você foi minha força. Não sei onde o destino nos levará, mas sei que você será forte, como sempre foi. Quero que viva com coragem e que nunca se esqueça do amor que temos por você, mesmo quando eu não estiver mais ao seu lado. Eu comecei a chorar. As palavras de Camila eram como um bálsamo para minha alma. Eu tinha ouvido tantas mentiras, tantas palavras vazias de amor, que nunca soubera o quanto seria transformador ouvir algo verdadeiro, algo vindo de uma mãe que me amou de longe, uma mãe que sempre esteve ali, em pensamento, esperando o momento de me dar a verdade. A dor e a perda ainda estavam presentes, claro. A ideia de que Camila nunca teve a chance de me ver crescer era devastadora, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de realização, como se a falta dela fosse preenchida com algo maior. O conhecimento do amor incondicional que ela sempre teve por mim. Isso era tudo o que eu precisava saber. Camila me queria, ela me amava, e isso fez tudo parecer mais certo, mais real. Enquanto eu absorvia as palavras de Camila, Walter me observava em silêncio.
Ele sabia o quanto aquelas palavras significavam para mim. Ele sabia o peso daquilo, e sua presença ao meu lado me dava forças para seguir em frente. Eu sentia que agora, finalmente, meu coração estava em paz. Eu tinha uma mãe, uma verdadeira mãe, e ela me amava. Mesmo que eu nunca a tivesse conhecido, ela estava comigo de alguma forma, e isso era o suficiente. Walter me disse que tinha mais histórias para contar, mais cartas para mostrar, mas naquele momento, eu sabia que o mais importante já estava ali. Eu não precisava mais de nada além da verdade. Eu não precisava mais ser a filha esquecida, a filha de segunda classe. Eu era filha de Camila, e isso me dava uma nova perspectiva sobre o mundo. Uma perspectiva onde o amor finalmente tinha encontrado o seu lugar. A noite se arrastou enquanto conversávamos, e por mais que eu estivesse cansada, algo dentro de mim estava renovado. Eu finalmente entendia que minha vida não tinha sido em vão, que minha história tinha um propósito. Eu estava construindo uma nova identidade, uma identidade que não fosse definida pelas mentiras e pela dor que me acompanhavam, mas pela verdade e pelo amor que, finalmente, haviam chegado até mim. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que tudo estava mais claro. Eu sabia o que precisava fazer. Não mais para agradar aos outros, não mais para buscar uma aceitação que nunca viria, mas para me respeitar, para honrar a memória de Camila e a verdade que ela me deu. Eu decidi que ia mudar meu nome. Ia me chamar Alina Cardinos, como Camila sempre quis. E mais importante, eu ia me tornar a pessoa que eu sempre deveria ter sido, forte, livre e orgulhosa de quem eu era. Fui até o cartório e, ao declarar meu nome, senti que finalmente encontrava meu lugar no mundo. Alina Cardinos. Aquele nome, meu nome verdadeiro, soava certo. Soava como casa, como amor. Não era um nome emprestado. Não era um nome de segunda escolha. Era o nome de uma mulher que me deu tudo, sem nunca esperar nada em troca. Quando voltei para casa, não era mais a mesma. Não era mais a filha que foi deixada de lado. Não era mais a filha não amada. Eu era Alina Cardinos, e isso era tudo o que eu precisava ser. Aqui está a sexta e última parte do texto reescrito. Com isso, completei a divisão conforme solicitado. Se precisar de mais algum ajuste ou quiser trabalhar em outro projeto, estou à disposição.